Então, bom dia aí para todo mundo. Sempre essa oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia de podermos refletir sobre a sua palavra e também alimentar o nosso interior. E hoje é um dia bem particular em que a igreja reza por todos os seus caros filhos e filhas que já foram chamados para a eternidade. Hoje a celebração da Eucaristia, ela ressalta justamente a nossa fé na ressurreição e por isso nós cremos que a comunhão dos santos, cuja festa celebramos ontem, também nos coloca nesta perspectiva de rezar por aqueles que já foram chamados para a eternidade e também confiar que eles também intercedam por nós, rezem por nós. Então hoje nós falamos da comemoração dos fiéis defuntos. Então não estamos simplesmente lembrando a morte de nossos entes queridos, mas também renovando a nossa fé na ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje é um dia especial porque rezamos por nossos entes queridos e a igreja nos oferece de forma muito abundante e rica várias modalidades para esta nossa oração. E é previsto pela igreja hoje a possibilidade de celebrar 3 missas e, portanto, nós temos 3 missas com 3 formulários diferentes, desde as orações, como também os textos bíblicos proclamados nessas diversas missas. E claro que nós não podemos aqui fazer o comentário de todos os textos, porque nós temos 3 celebrações da Eucaristia. Então, devemos escolher um. E o que eu escolhi se encontra em João, capítulo 6, do versículo 37 ao 40. O capítulo 6 de São João tem 3 momentos assim bem distintos. A primeira parte é a multiplicação dos pães, depois a narração de um sinal, Jesus caminha sobre as águas, e depois o grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. E naturalmente já apontando para um tema muito importante, que é o tema da vida eterna. E por isso, do trecho que nós propomos para a nossa reflexão, que é um dos textos possíveis para proclamação nas missas de hoje, então é um trecho desse discurso do pão da vida. E Jesus afirma diante das multidões, às quais ele deu o pão material, mas que não era suficiente esse pão material. Tanto que quando as multidões procuram Jesus no outro dia, ele diz com muita clareza: vocês estão me procurando porque comeram e ficaram saciados, mas busquem o alimento que não perece, o alimento que dá a vida eterna. E aí Jesus, nesse seu discurso sobre a vida eterna, que se alimenta já na vida terrena com o alimento que ele nos dá, o seu corpo e o seu sangue, a Eucaristia que nós celebramos, Jesus afirma: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, aqui nós não podemos separar, e na visão cristã, na perspectiva da fé cristã, nós não podemos separar a vida, a morte e a vida eterna. Porque se nós tivermos o nosso olhar restrito à vida aqui, então nós vamos fazer todo o esforço
não é, para usufruir ao máximo, até de uma forma muito louca e desesperada, quando tomamos consciência de que a vida ela termina. Então nós vamos querer esgotar todas as possibilidades, né, de satisfação, de felicidade, enquanto caminhamos aqui na Terra. Então esse olhar míope, este olhar pequeno, deve ser ampliado. E a realidade da morte, ela, além de chocar a nossa própria natureza, natureza psicológica, ela pode ser uma oportunidade de a gente tomar consciência que a nossa vida aqui na Terra, longa ou curta, ela não é capaz de esgotar todas as possibilidades e, sobretudo, o que nós acreditamos da vida plena. Se nós dermos ênfase à morte, vivermos simplesmente pensando que um dia nós vamos morrer, então perderemos a grande oportunidade que Deus nos dá de já fazer na nossa caminhada terrena a experiência, a descoberta, né, de que a vida é um dom de Deus, de que a vida ela nos foi entregue para que nós a administremos e assim por diante. Então, pensar na morte separando-a da nossa existência é como antecipá-la. Então, antecipá-la é perder a oportunidade de viver. Depois nós temos uma outra perspectiva, né, da vida eterna. Também, se nós pensarmos a vida eterna de forma separada, isolada, né, desses dois momentos que nós falamos agora, podemos cair numa certa alienação, né, de pensar só num futuro, mas sem nos prepararmos para esse futuro. Então é preciso que o ser humano ele tenha essa consciência da totalidade. É como pensar a própria existência humana, que já nos faz, né, já nos ajuda nessa experiência de descobrir que a vida tem fases. Então, se a gente pudesse pensar a nossa realidade, né, humana, no seu horizonte histórico, tem esses três momentos. Tem um momento em que nós somos gerados, estamos ali no ventre da mãe, vivendo, né, bem esta fase, nos preparamos para a seguinte. Então, quando chega o momento do nosso parto, né, da nossa partida, da nossa saída, né, daquele pequeno mundo que para nós era um mundo muito importante, era um mundo de um significado, de uma necessidade, né, inquestionáveis, mas chega um determinado momento que nós precisamos partir daquele mundo. É muito interessante que nós chamamos o parto, né? Então, partindo daquele mundo, aquela separação, mas para entrar numa dimensão muito maior, né? A nossa vida. Então, essa nossa vida que, como já foi dito, é esse grande dom de Deus. E aí passamos, né, peregrinando, né, podemos assim, nesta segunda fase, mas teremos uma outra partida, teremos um outro parto. Então, se do primeiro parto, né, para o segundo houve uma ampliação, mesmo considerando que, se fosse possível, né, eu sempre uso esse exemplo, se fosse possível perguntar a uma criança, né, que está ali sendo gerada, né, que tem tudo o que precisa, se ela quisesse sair dali, ela diria certamente que não, aqui está muito bom, mas perderia a segunda fase, né, que é a vida, né, com todas as suas possibilidades, também com as suas dificuldades. Mas houve uma ampliação, houve um salto, né, um salto incomensurável. E, portanto, temos o terceiro salto, né, temos o terceiro parto na nossa vida, que é para a eternidade. Então, imaginem se do primeiro para o segundo já houve uma mudança qualitativa, né, grandiosa, imagine do segundo para o terceiro, né? É justamente isso que Jesus nos ensina no Evangelho, que nós somos atraídos, né? O Pai nos atrai para o Filho, se nós não criamos resistência, então o Filho nos acolhe, e o Filho nos acolhendo, através da fé que nós professamos nele,
então ele garante que de fato essa terceira fase, né, definitiva e eterna, será de uma amplitude, né, que nós não podemos nem mesmo imaginar. Então, a ressurreição, né, para nós não é simplesmente um consolo, porque vamos morrer, mas a ressurreição para nós é a grande graça que Deus nos concede nessa perspectiva de sempre maior. Deus nos dá sempre algo maior. Agora, não podemos criar essa resistência de nos apegar àquilo que foi dado, que é menor, e depois perder tudo. Então, que o Senhor nos ajude neste dia, né, além de rezarmos pelos nossos entes queridos falecidos, mas também pensarmos, refletirmos, né, sobre essa nossa fé, essa fé maravilhosa naquele que é o Senhor da vida e que a morte não pode vencer. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E unidos em oração, permaneçamos neste dia.